A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Glória a Deus, vamos orar ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Atos, capítulo 7, verso 34 e 35, vamos então ler? Aqui, ó, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Veja que era o Senhor falando com Moisés, que ele estava vendo a aflição do povo dele no Egito. Moisés, né, que foi ali descendência de hebreus, filho de Joquebede e Arão, nasceu numa época em que Faraó tinha mandado matar todas as crianças ali, recém-nascidas, e ele foi posto em um rio, foi resgatado pela filha de Faraó, né? É uma história muito conhecida, e ele cresceu num lugar, num castelo, ele cresceu num lugar onde ele tinha muito conhecimento, onde ele teve poderes na mão dele de ministrar as coisas ali do reino. Ele foi criado como filho da filha de Faraó. Então, ele ali cresceu no meio da nobreza, mas quando ele, então, esteve mais velho ali, quando ele esteve uma certa idade, ele começou a ver a injustiça que estava acontecendo com o povo hebreu ali, né? E ele não se conformava, aquilo ardia dentro dele. Não se diz se ele sabia que ele era um hebreu, mas ali ele tomou as dores do seu povo, né? E ele foi contra um soldado, matando esse soldado, né? Que tinha ferido das pessoas do seu povo. Então, ele fugiu para o deserto, e lá no deserto ele casou, teve 2 filhos, e estava um certo dia pastoreando ali as ovelhas do seu sogro. E quando, né, lá no Monte Sinai, uma chama de uma sarça de fogo ali, uma sarça, né, começou a pegar fogo, e esse fogo não se consumia, e dali saiu a voz de Deus falando com ele. Aonde foi que Deus falou isso com ele? Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, né? Primeiro o Senhor disse ali para ele: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Então, esses versículos se referem ao Senhor nosso Deus se revelando a Moisés para direcionar Moisés para aquilo que ele queria, para o propósito que Moisés nasceu. Amém? Aleluia. Então, ali, né, quando a gente vê o Senhor fala, tira ali os seus sapatos, né, as alparcas, significando que Moisés deveria renunciar toda a posse. Isso ele ia ter que renunciar tudo que ele estava vivendo ali para ele fazer a vontade do Pai, né? E porque quando o Senhor fala tira as alparcas, isto é, os escravos não usam sapatos, né? Os escravos daquela época não usavam sapatos. Então, ali ele estaria à disposição como servo de Deus. Então, ele não era para usar sapatos. Então, ele seria agora escravo de Cristo, isto é, ele tinha que fazer a vontade do Pai. Aleluia! Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Então, Deus, ele é um Deus poderoso que vê todas as coisas. Ele vê a aflição, ele sabe aonde tem a necessidade e ele vai ver onde tem um coração disposto. E ali ele viu em Moisés, que Moisés fugiu porque ele queria defender aquele povo, né? Só que Moisés sozinho não conseguia, ele tinha que ir, né, para o deserto, fez a família, constituiu a família, para que Deus viesse se revelar a ele, para que ele começasse a entender, né, as coisas. Eu ouvi os seus gemidos. Então, né, é bem provável que Moisés sabia que era o povo dele, porque ele foi amamentado pela própria mãe, né? Olha, Deus é tão maravilhoso que a filha de Faraó resgatou Moisés lá no rio, e ela precisava de uma ama de leite, e mandou chamar Joquebede para poder amamentar Moisés, né? Então ele foi amamentado pela sua própria mãe. Aleluia!
Eu ouvi os seus gemidos. Então, né, aquele povo ali estava sofrendo pelo jugo, né, imposto ali pelos capatazes egípcios, né? Então, que simboliza o inimigo da nossa alma. Então, Deus, ele conhece aonde tem um povo oprimido, onde tem um povo ali que está sendo manipulado, onde tem um povo que está sobrecarregado na escravidão da servidão do inimigo da nossa alma, né? Que é Satanás. O nosso inimigo é aquele que age nas hostes espirituais da maldade, aquilo que nós não podemos ver. Então, Deus tinha escolhido Moisés para ir resgatar esse povo. Então, o Senhor disse: olha, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. O Senhor, ele não está com os olhos fechados, nem com os ouvidos tapados, que ele não possa ouvir o gemido, o choro do povo que necessita de socorro. Deus, ele está atento e ele quer resgatar. Aleluia. E desci a livrá-los. Então o Senhor ali libertou ali usando, né, o cordeiro imolado, onde eles pegaram aquele sangue e colocaram nos umbrais da porta. Foi ali que, quando passou o espírito da morte no Egito, o povo dele foi guardado, porque ali estava nos umbrais da porta o sangue do cordeiro, já tipificando nosso Jesus Cristo. Aquele que está em Cristo Jesus, ele é guardado pelo sangue do cordeiro. Nós temos que viver para Cristo, porque quando estamos em Cristo, nós estamos guardados. Aqui tudo nessa terra vai ficar. Mas aquilo que nós construímos para o reino de Deus, isso é eterno. Isso é maravilhoso. Aleluia. Agora, pois, vem enviar-te-ei ao Egito. Então, o Senhor aqui está agora apresentando a Moisés qual seria a missão dele. O Senhor apresentando a Moisés: olha, isso que eu tenho, o propósito para a tua vida é esse, de você ir resgatar o povo que está no Egito. Né? O Senhor está dizendo hoje para mim e para a tua vida. É improvável, né? É aquele que ninguém quer, é aquele que ninguém dá nada, mas é esse que o Senhor quer resgatar. Aquele povo estava lá aprisionado há tanto tempo e Moisés era o improvável. E Moisés foi o escolhido para libertar aquele povo. E este Moisés, o qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu por príncipe e juiz? Então, né, o Espírito Santo de Deus ali, por meio de Estevão, estava mostrando ali para aquele povo ali que estava ali, né, interrogando o Estevão, né? O Estevão estava mostrando: olha, vocês negaram Cristo. Vocês negaram Cristo. De uma certa forma, vocês não estão entendendo que desde que Moisés veio, ele está mostrando e apontando para o Jesus Cristo, o Messias, e vocês rejeitaram, né? Vocês rejeitaram ele crucificado. Ele é o único, né, Salvador no momento e eternamente. Ele é o único. Aleluia. Né? Então, e este Moisés, o qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu por príncipe e juiz? E este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Então, aquele que era improvável, Moisés, esse foi o escolhido por Deus para libertar o povo, tipificando Cristo também. E agora, Estevão deixava bem claro ali para aqueles homens: olha, né, vocês rejeitaram Jesus, né? Vocês rejeitaram, vocês falaram: quem é esse que veio? Porque Estevão estava a serviço de Deus, de Jesus. Amém? Vou ler o 36. Foi este que conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. Veja, Moisés, ele peregrinou com esse povo 40 anos no deserto, né? Ali o Mar Vermelho foi aberto através ali desse vaso, Moisés, o profeta. Moisés, naquela sarça, ele recebeu dons, ele recebeu poder de Deus para poder voltar ao Egito e ali se apresentar diante de Faraó, aonde, né, foram dadas 10 pragas. Ele recebeu o poder de Deus. Era um improvável. O que o Senhor está dizendo?
que ele pega o improvável para resgatar um povo escravizado. Ele pega aquele que não quer, não tem nada diante dos homens, para fazer aquilo que muitos poderiam estar fazendo, mas não quer. Esse é o nosso Deus que nós servimos. E ali Estevão estava defendendo essa causa, ele estava deixando bem claro para aqueles homens: olha, o Jesus que eu sirvo é esse, é o próprio Deus que falou com Moisés, é o próprio Deus que disse que ia usar Moisés para libertar o povo do Egito. E o nosso Jesus, aquele, né, que é o príncipe libertador, né, que veio pela mão do anjo naquela sarça, ele, esse Jesus, ele veio e vocês crucificaram ele. Ele é o nosso libertador, né? Ele veio para nos libertar. Jesus, o único sacrifício vivo, perfeito e agradável, irrevogável. Nada, né, se compara ao que Jesus fez por nós. Jesus veio para nos libertar de um lamaçal de pecado. Todos os dias nós temos que fazer o nosso melhor. Falar do amor de Cristo, aproveitar a cada oportunidade, estender a mão para aquele que necessita. Nós temos que dar a oportunidade de falar desse amor, de dar uma porta, né? Uma saída, uma esperança. Se aquele que está escravo, se ele vai querer ou não, não sabemos, mas nós temos que interceder, orar para que Deus abra os olhos, tire as escamas, liberte, para que a pessoa possa entender que o caminho, a verdade e a vida é apenas Jesus Cristo. Era isso que Estevão estava falando para aqueles homens. Infelizmente, aquele povo de coração duro, eles não entenderam a mensagem de Estevão. Estevão, ele foi apedrejado, mas a gente consegue ver aqui no verso 55 do capítulo 7, que diz assim, ó: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, o 54, e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiram os dentes. Veja, tudo o relato que Estevão foi falando a respeito, que apontava para o Messias, o Salvador. Aqueles homens ficaram enfurecidos com as palavras que saíam da boca de Estevão. O Espírito Santo de Deus ali usou tremendamente a vida de Estevão, né? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita dele, de Deus. Veja, ele viu a glória, ele fixou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, ele viu o trono de Deus, né? Tanto que ele não voltou atrás. Ele continuou a falar do amor de Cristo, a colocar às claras tudo que era verdade. É o que nós devemos fazer. Não negociar. A palavra de Deus é a boca de Deus na face da terra. É o princípio para a nossa vida. Esse princípio, essa palavra, esse amor de Deus por nós, nós não podemos negociar com ninguém, né? Mas ele estando cheio do Espírito Santo, né? É a segunda vez que foi mencionado aqui que estava cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos para o céu, ele ali, de imediato, buscou a súplica de Deus, né? Ele suplicando, quando ele fixou os olhos para o céu, ele só entendia uma coisa: o meu socorro só pode vir do céu. E viu a glória de Deus, ele viu o trono de Deus, ele não negou a Deus. Aquele que não nega a Deus, ele vai ver esse trono de Deus, né? Quando Jesus voltar, nós vamos ter essa possibilidade de sermos resgatados, e aqueles que já estiverem dormindo vai ser ali, né, receber um corpo glorificado para morar com Deus, vai poder ver esse trono de glória. E Jesus, que estava à direita de Deus, Jesus, né, ele está lá, à direita de Deus, aleluia, glória a Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Veja, ele começou a relatar o que ele estava vendo, né? Ele viu ali o céu aberto. Que maravilha, tão cheio do Espírito Santo que ele estava. Que nós venhamos almejar estar cheio desse Espírito Santo, que nós venhamos almejar estar cheio desse Espírito Santo, para que nós venhamos ter
essas experiências maravilhosas com Deus, que a gente possa ver o céu aberto, que a gente possa ver o trono de Deus, aleluia. E ele viu o Filho de Deus em pé, à mão direita de Deus, aleluia. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Veja, essa liderança religiosa, ela foi culpada pela morte de Cristo, pela morte de Estevão. Eles taparam os ouvidos, né? Eles não quiseram ouvir, eles não quiseram dar ouvido a tudo que Estevão estava dizendo, né? Eles ali não quiseram de forma alguma, eles não se arrependeram, eles não quiseram voltar atrás do seu orgulho, aleluia. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Veja, Saulo aqui estava, né? Ele estava ali vivenciando, vendo tudo o que estava acontecendo com Estevão. Estevão defendendo o evangelho de Jesus Cristo. E Saulo, que é Paulo, né? Que foi convertido, ele estava ali, vendo aqueles homens apedrejarem, participando desse ato. Aleluia. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha, tão lindo, né? A demonstração aqui, Estevão, ele se oferecendo em adoração a Deus. Recebe o meu sacrifício. Ele ali estava sendo um sacrifício vivo, né? Porque ele estava defendendo o evangelho de Jesus Cristo. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Veja, Estevão, um coração humilde, quebrantado, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele, assim, ele seguiu à risca o exemplo de Cristo, aonde ele ali pediu para que Deus aceitasse o sacrifício dele, né, pelo evangelho, pelo amor de Cristo, e ele pedia para que Deus não imputasse o pecado daquele povo, isso é, né, perdoasse, para que Deus não levasse em conta o que aqueles homens ali estavam fazendo, aqueles homens assassinos, e ele pedindo para que Deus o perdoasse, né? E tendo dito isto, adormeceu. Apresenta aqui, né, que o corpo dele ficou adormecido, né? Enquanto a sua alma e seu espírito imediatamente foi recebido por Jesus, né? Já foi estar com Cristo. É isso que a gente consegue entender aqui, tamanha glória que foi. Ele sabendo que ele estava ali perto de ser apedrejado e chegar à morte, mas ele só sabia buscar Deus, clamar e esperar no Senhor. Aí você vai falar assim, mas vale a pena servir esse Deus? Vale, porque a glória que Estevão viu, aquilo que foi revelado para ele, né, nenhum dinheiro pode pagar. A glória que estava esperando ele ali, né, o que tem reservado para nós. A palavra do Senhor diz que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram e não desceu nem sequer o nosso coração. O que Deus tem reservado para nós é muito maior do que qualquer aflição. O que nós aprendemos aqui hoje com o Senhor? O Senhor pega o improvável. Estevão estava ali relatando aquilo que Moisés fez para resgatar um povo. Deus pega aquilo que não é nada para libertar um povo que está escravo. Deus está à procura de adoradores. Deus está à procura de pessoas que queiram fazer a obra. Não importa o momento, a hora, o local. Todo momento é momento de nós lançarmos o pão da vida, lançarmos a palavra de Jesus Cristo e direcionar as pessoas para esse amor que vem, cura, liberta e transforma. Em Cristo, nós somos mais que vencedores, em Cristo nós podemos ser felizes, né? Por muitos anos, a religião afastou pessoas, por muitos anos, pessoas que usam ali costumes, né? Começou a rejeitar outras pessoas, a fazer um evangelho aonde somente alguns ali poderiam ser agregados. Mas Jesus veio para resgatar a todos, e nós vemos isso quando Saulo, que estava ali no apedrejamento de Estevão, ele foi alcançado pelo amor de Jesus e ele foi tremendamente usado, né? Por Deus, ele foi tremendamente usado para evangelizar.
Nós somos aqueles que, com a nossa humanidade, nós queremos ser juízes e a nossa justiça é como um trapo de imundícia. A palavra do Senhor diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, mas a justiça de Deus é perfeita. Ele não vê como nós vemos. E nós aprendemos tanta coisa todos os dias com o Senhor. Aqui, Moisés, ele era tido como um nada, né? Moisés, ele foi negado, ele foi rejeitado. Muitos perguntaram: quem te constituiu por príncipe e juiz no nosso meio, que está defendendo aí os hebreus? Mas é esse que o Senhor quer resgatar, levantar e usar, né? Você pode estar sendo assim, talvez alguém olhando para você e falar: mas quem é você? Mas o Senhor quer pegar esse que todos possam olhar e falar: você não é nada. Mas é esse que o Senhor quer usar para libertar um povo escravo, um povo que está escravo na mão do maligno. Que nós venhamos ser um exército de pessoas na mão de Deus, usado para resgatar a alma, para saquear o inferno, para mostrar que em Cristo Jesus podemos ser mais do que felizes, podemos ser abençoados e ter uma garantia de vida eterna. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.